Eu sou Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo para deixar você sempre bem informado sobre como fazer bons negócios no comércio exterior. A China é um país de grande relação comercial com o Brasil. Em 2020, foi superada a marca histórica de importação e exportação, com a comercialização de mais de 100 bilhões de dólares entre os países, gerando um superávit de 33 bilhões na balança comercial brasileira. Por esse motivo, entender o impacto do país no cenário de transporte internacional é importante. De 11 a 17 de fevereiro, é o primeiro grande feriado no país, o Ano Novo Chinês. Em 2021, o mercado acompanha com atenção as consequências da data, uma vez que ela ocorre junto a uma falta de espaço para embarque e aumento nos preços de frete internacional. Hoje, eu trouxe um time de especialistas da Plus Cargo para contar um pouco sobre o que esperar para o período pós-feriado de Ano Novo Chinês. Daniela Alves, Francisco Laurents e Simone Rodrigues, sejam muito bem-vindos. Obrigada por aceitarem mais uma vez o meu convite. Obrigada a você, Sô. Olá a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, o convite da Plus Cargo de participar mais uma vez do podcast. Pessoal, no final do ano passado, a Plus Cargo trouxe alguns materiais comentando sobre as dificuldades que importadores e exportadores enfrentariam no começo do ano. O ritmo das operações no início de ano seguiu como esperado? O que aconteceu em janeiro e início de fevereiro? Sim, seguiu como esperado no sentido de que a falta de espaço para janeiro ainda se fez presente, né? Bem como a alta nos níveis de fretes. Por conta disso, houve uma considerável migração do volume de full container para o LCL e no início de fevereiro nós também tivemos muitos importadores segurando os seus pedidos, já aguardando pela queda do frete para a volta do feriado. Além da migração do FCL para o LCL, nós tivemos uma alta demanda comum que ocorre historicamente de volume de importadores precisando escoar, né, suas cargas antes do feriado. Então, podemos dizer que enfrentamos um desafio positivo com essa alta demanda, mas que para o LCL foi uma oportunidade de aumento de carga, sim. O ritmo das operações seguiram como já era esperado. No modal aéreo, historicamente, janeiro e fevereiro tem uma baixa no volume de cargas, né? Isso não quer dizer que esse ano, em especial, como acontece em todos os anos, com a baixa de carga, a gente também tem uma diminuição no custo do frete, custos operacionais, enfim, em tudo que envolve o transporte aéreo, né? Esse ano, a diferença foi essa. A gente teve aí uma baixa no ritmo de carga, como já era esperado, porém o frete aéreo ele se manteve em alta, assim como muitas companhias aéreas que tinham convertido seus aviões passageiros em carga, tiraram ele da rota pela baixa demanda de carga para evitar maiores prejuízos. A China vive uma nova onda de focos de coronavírus no país. Como isso impactou o feriado do Ano Novo Chinês nos modais aéreo e marítimo? O impacto, na verdade, ele ocorreu já no final do ano, né? Quando alguns armadores eles suspenderam os serviços de feeders nos portos do sul da China para os meses de janeiro e fevereiro, por conta das restrições da quarentena, né? Além disso, houveram também outros agravantes, como, por exemplo, o Porto de Dalian, que chegou a ser fechado por um período determinado e depois foi reaberto, e ainda por cima teve congestionamento e foram afetados por questões climáticas e de chuvas fortes e neves e tudo mais. Outro exemplo foi a ruptura da província de Hebei, onde estradas foram fechadas. As cargas elas não podiam ser carregadas se as fábricas estivessem localizadas ali naquela região, e ali é o principal polo para o porto de Xingang. Então, com isso, ali nas últimas semanas de janeiro, a gente enfrentou sérias dificuldades para as coletas naquelas regiões. Em adicional, toda a comunicação desses portos, né, dos hubs, principalmente Shekou, Yantian, Nanja e Hong Kong, deveriam ser feitos por caminhão como alternativa. No entanto, esses serviços também passaram a ficar cada vez mais restritos por conta da demanda dos caminhoneiros, não tinha caminhão.
com poucos caminhoneiros disponíveis que já estavam retomando as suas cidades natais para passar o Ano Novo Chinês. E por esses motivos, no LCL, onde temos nossas rotas previamente estabelecidas, tivemos que fazer ajustes nos serviços. Além disso, também, os armazéns, por conta da alta demanda de cargas, ficaram superlotados. Poucos caminhoneiros disponíveis, que ainda precisavam ficar em longas filas, né, nos terminais, até 48 e 72 horas, para poder entregar essas cargas. Essa fila já era esperado, como condição comum antes da festa da primavera, que é o feriado chinês. Porém, com essa alta de volume de cargas, maior que o usual, a gente teve vários congestionamentos nos terminais. O feriado chinês, por si só, já tem um grande impacto na cadeia logística mundial. E, nesse ano, tivemos um agravante, que foi o surto de Covid, que antecedeu todos esse feriado, né? E que foi justamente o impacto maior que a gente está sentindo já nos dias que antecederam o feriado. Muitas companhias aéreas cancelaram os voos para a China devido ao surto de Covid. Com isso, houve um acúmulo muito grande de carga em toda aquela região, atrapalhando bastante o movimento de carga, refletindo em outros mercados, inclusive. Gente, e como essa situação está impactando operações nos grandes mercados da Europa e Estados Unidos? Falando um pouco de Europa, os armadores do trade da Alemanha, por exemplo, eles estão totalmente sem espaço para fevereiro, além de equipamento, né? E alguns deles estão aceitando os novos bookings apenas a partir da semana 12, que significa a segunda quinzena de março. Isso também é reflexo de um aumento expressivo no volume dos clientes automotivos, e os armadores eles priorizam esse volume para evitar, né, multas pelo não cumprimento dos contratos. Na Itália e na Espanha, o principal problema ainda é a falta de equipamento também e muitas mudanças nas rotas dos armadores. Já nos Estados Unidos, os portos da costa oeste eles estão enfrentando sérios problemas de congestionamento. Não houve transporte suficiente para carregar os volumes de importação local, então poucos volumes de exportação saindo daquela região. Os terminais eles ficaram completamente abarrotados, impossibilitando de escoar os containers e de receber novos, o que acabou gerando problemas com as janelas de atracação. Para vocês terem uma ideia, havia mais de 30 navios esperando, por exemplo, lá no porto de Los Angeles para descarregar. Ficaram mais de 15 dias aguardando. Como resultado, os tempos de espera dos containers, os 6 terminais de Los Angeles aumentaram drasticamente. Isso gera um efeito cascata, né? Porque os atrasos são gigantescos, as omissões nos quais os armadores ficam buscando soluções para otimizar, né, o fluxo, todavia as rolagens elas acabam sendo inevitáveis. Uma tentativa que foi de melhoria que foi adotada foi o incentivo financeiro para os caminhões com transições mais rápidas e duplas viagens. Então essas práticas elas são muito necessárias agora, né, mais do que nunca, para aliviar a pressão da cadeia de suprimentos devido ao aumento contínuo. Os portos, eles são mais fluidos quando os contêineres eles entram e saem rapidamente dos portos e mais produtivos quando um caminhão ele entra com um contêiner e sai com outro, né, fazendo uma única viagem. Um ponto importante que refletiu diretamente em nossas atividades foi a questão climática. Na Alemanha, por exemplo, enfrentam-se tempestades de neves muito fortes. Muitas das principais rodovias que conectam o país estão completamente bloqueadas. E com isso, houve uma séria dificuldade em conseguir transportes para o recebimento das cargas em nossos warehouses. E muitas mercadorias não chegaram a tempo para cumprir o cut-off. Na Bélgica, por exemplo, tivemos também tempestades que chegaram a 15 graus negativos. O congestionamento diminuiu, porém com bastante morosidade, pois a neve ainda não desapareceu. Assim como na Bélgica, ocorre também na França e Holanda. Hoje, basicamente, todos os países são dependentes da China. Diria que o mesmo impacto nós sentimos, a Europa, os Estados Unidos e outras localidades também sentiram.
e continuam sentindo isso, né? E isso tudo se deve ao fato do impacto causado pelo feriado chinês. Muitos especialistas apontam que há chances de queda no preço dos fretes, assim como haverá mais espaço para embarques de cargas a partir de fevereiro. Até o momento, podemos dizer que isso está acontecendo? Essa é uma pergunta muito abordada, muito questionada nos últimos tempos, né? Houve sim uma desaceleração no frete agora no início de fevereiro, mas não exatamente da maneira que os importadores ainda estimam receber de queda. Diminuiu um pouco o estresse por espaço, mas é importante ressaltar que isso não significa dizer que os navios eles estão com espaços. Após o feriado, nós temos aí 2 blank sailings confirmados, e com isso, todo o volume de carga de importadores que aguardaram para embarcar depois do feriado vai acumular para embarcar nas últimas semanas de fevereiro. Consequentemente, espera-se uma demanda considerável de cargas, né? Então, como a oscilação do frete ela ocorre, está intimamente ligada, diretamente ligada à alta ou baixa de demanda de carga, isso nos induz a crer que o frete não deve reduzir tanto. Os armadores, eles vão sentir o mercado, né? E tampouco eles conseguem ter essa resposta de maneira tão precisa. Mas um fator favorável é o fato de já podermos contar com o reposicionamento dos containers. De acordo com o Container Availability Index, que monitora e prevê a disponibilidade dos equipamentos, rastreando, né, os movimentos dos containers, eles observaram uma tendência positiva. Então, ainda, né, em déficit, comparando com o que considera-se um índice equilibrado, porém com uma boa recuperação desses vazios. Algumas das medidas adotadas pelos armadores para que isso pudesse ocorrer foram as drásticas reduções de free times aqui no destino, além de embarques com container na exportação, literalmente, que seguiram em viagens vazio para atender a demanda da INPO. Novos acordos também com empresas de containers para aumentar a quantidade de equipamentos e atender toda a demanda global. A confluência desses 2 fatores, ele sugere sim que o período do Ano Novo Chinês possa ser o ponto de virada em termos de disponibilidade de containers, indicando um equilíbrio entre a oferta e a demanda dos equipamentos. Desde o início do ano, estamos observando uma grande movimentação dos países em busca de insumos e vacinas para a população. Qual o impacto disso no transporte internacional? Na verdade, a nossa expectativa, antes de surgir a vacina, né, a expectativa da vacina, e que todo mundo falava da vacina e que estava sendo produzida fora do Brasil, obviamente, né, alguns países que detêm uma tecnologia, nós pensávamos que quando a vacina estivesse pronta, ia dar um boom, principalmente no transporte aéreo. Ia faltar espaço, como nós estamos sentindo já a falta de espaço, enfim, todo o espaço aéreo ia ficar disponível para transporte de vacina, e com isso a carga ia ficar em último plano. Mas, recentemente, Índia, China já começaram a exportar as suas vacinas para distintos países, como o Brasil, por exemplo, e a gente tem visto que eles estão, na medida que vão fabricando, vão fracionando as quantidades e distribuindo para os países, de forma que não está sobrecarregando o volume de carga que já existe, e a gente vê isso claramente. A quantidade de vacinas que chega a ser exportada, como veio para o Brasil, por exemplo, chega a ser uma unidade de carga dentro de um avião, como se fosse uma mercadoria comum, ou seja, não houve impacto nenhum na modalidade aérea até o momento. E agora a gente vê que, na medida que vai avançando a tecnologia, alguns países já dispõem, então, da tecnologia de fazer sua própria vacina. Basta trazer o insumo, né, como o Brasil, por exemplo. Então, para nós aqui, a vacina vai continuar sendo um transporte de carga comum sem nenhum impacto no nosso segmento. Como os importadores e exportadores que trabalham direto com o mercado chinês podem se planejar para esse período? Existe alguma recomendação? Para um planejamento ideal no meio de um cenário tão incerto, eu acho que a nossa indicação é de atualização contínua mesmo, né, de tudo que está acontecendo no mercado.
Para isso é importante a escolha do parceiro, né, logístico que proporciona esse tipo de material, como nós, por exemplo, que disponibilizamos a cada 15 dias conteúdos com PDF que ajudem a entender melhor a situação, né, de mercado por regiões. Estamos sempre atualizando os nossos clientes de tudo isso, do cenário, podcasts, webinar como essa, entre outros. Eu acho que o melhor auxílio nessa gestão de risco e tempo é fundamental. Falando um pouco nessa questão de gestão de logística, de maneira de agilizar o processo, a Pluscargo trabalha com o sistema Plus, né, que através de uma ferramenta proporciona exatamente essa economia de tempo, que eu acho que é importante nesse momento para todos. E de forma simples, os clientes conseguem atualização de embarques, como a chegada da carga nos warehouses, dados do booking, fazer o tracking do navio, né, com posição atual e integração no Flatmoon, que disponibiliza a posição real do navio durante os próximos 30 dias. Com isso, é possível planejar um pouco melhor a movimentação do volume em mar versus os pedidos, né? Então, os clientes conseguem se programar melhor a hora de fazer pedidos e novos pedidos, no caso, né? A palavra correta é exatamente essa que a Dani e a Simone disse, é planejamento, né? A gente vê que tudo que é planejado com antecedência, a tendência é dar muito certo. Então, muitas vezes, o que nós vemos é que o cliente, por vários fatores, deixa de fazer o pedido muito em cima da hora. E aí, sim, impacta diretamente, principalmente quando tem um feriado dessa magnitude, como é o feriado chinês. E com isso acontece várias outras coisas que, se houvesse um planejamento, não haveria, por exemplo, uma avaria na mercadoria, um desvio de rota. São muitas coisas que a gente vê que o cliente fazendo um planejamento antecipado, a tendência é dar certo. E uma outra coisa também é colocar suas cargas, depositar suas cargas em empresas que têm mãos seguras para transportá-la, né? É isso que a gente fala sempre. Tem que existir uma qualidade e esse é um dos nossos conceitos, né? Qualidade no nosso trabalho. Legal, gente, eu quero agradecer de novo a presença de vocês. Obrigada, Dani, Simone, Francisco. Sempre um prazer recebê-los aqui e muito instrutivo. Muito obrigada. Obrigada a também você, agradeço. Até a próxima, para falar depois do feriado. À disposição. Depois do feriado vem mais novidades. Depois do feriado temos novas atualizações. Ficou com alguma dúvida sobre esse tema ou precisa de ajuda para entender como fazer o transporte internacional da sua carga? A Pluscargo agora tem um WhatsApp para que você possa conversar diretamente com o nosso time de especialistas. O contato está no nosso site, esperamos sua mensagem. Obrigada, até a próxima.